Olá meninos, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Nós hoje vamos falar sobre os advérbios. Este vídeo é para reforçar a aula sobre os advérbios, para comaldar algumas dúvidas que possivelmente possam aparecer durante a resolução dos exercícios. Nós vamos falar sobre os advérbios. Advérbios, o que é então? Advérbios são palavras que se juntam aos verbos, aos adjetivos e a outros advérbios para lhes modificar ou intensificar o significado. Nós vamos falar de alguns advérbios, porque não é conveniente falarmos de todos os advérbios, porque são muitos e outros vocês vão falar ao longo das outras classes. Por hoje vamos falar dos advérbios de afirmação, advérbio de negação, advérbio de quantidade, advérbio de lugar, advérbio de tempo e advérbio de modo. Estes serão os principais advérbios que nós vamos abordar hoje. Dizer que os advérbios de afirmação são aqueles que exprimem uma ideia de certificação, uma ideia de certeza, uma ideia de aceitação. Os advérbios de afirmação são sim, certamente e realmente. Muitas vezes, no nosso dia a dia, nós utilizamos estas palavras sim, certamente e realmente. Quando alguém nos pergunta, hoje vais à escola? Podemos responder sim, realmente ou certamente. Então, estou a afirmar. Estes são os advérbios de afirmação. Depois temos os advérbios de negação. Os advérbios de negação exprimem uma ideia de negação. São estes advérbios não, jamais e nunca. São expressões que também utilizamos geralmente no nosso dia a dia. Quando quisermos negar alguma coisa, utilizamos a expressão não, jamais ou nunca. Estes são então os advérbios de negação. Exprimem uma ideia de negação. Depois temos os advérbios de quantidade. Quantidade, conforme o nome já indica quantidade, grandeza, ou seja, uma determinada quantidade, um determinado conjunto de elementos. Os advérbios de quantidade são apenas, bastante, demais, demasiado, excessivamente, mais, menos, muito, pouco, quase, tanto, tão e quanto. Estes então são os advérbios de quantidade. E depois temos os advérbios de lugar. Os advérbios de lugar são aqueles que exprimem um espaço e dão a ideia de um espaço ou um determinado lugar. São estes os advérbios de lugar: aqui, ali, além, aí, dentro, fora, perto, longe, atrás e diante. São expressões que utilizamos para nos referir a um determinado espaço ou lugar. São esses então os advérbios de lugar. Depois temos os advérbios de tempo. Conforme o nome já indica, tempo.
indica um certo período, exprime uma ideia de tempo. Os advérbios de tempo são hoje, logo, ontem, tarde, manhã, cedo, antes, depois, ainda, antigamente, antes, agora e sempre, bem como já. Estes são os advérbios de tempo, ou seja, são expressões que exprimem uma ideia de tempo. E por último, nós vamos falar sobre os advérbios de modo. Advérbios de modo referem-se à forma como se realiza uma ação, ou a forma como um objeto é, ou a forma como uma pessoa é. Então, os advérbios de modo referem-se à forma como se processa uma determinada situação ou à forma como é um determinado objeto. São eles os advérbios que se referem à forma ou o modo como as coisas se desenrolam ou como as coisas são. Os advérbios de modo são assim, bem, mal, melhor, pior, devagar, depressa, facilmente, dignamente. E tem outros advérbios também que terão a oportunidade de aprender nas próximas classes, que geralmente terminam em mente. Então, estes são os advérbios que nos comprometemos a falar hoje. São os advérbios de afirmação, advérbios de negação, advérbios de quantidade, advérbios de lugar, advérbios de tempo e advérbios de modo. Assim foi a nossa aula. Nós vamos terminar por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato no grupo do WhatsApp e terão o privilégio de resolver os exercícios que estarão no caderno de atividade, que já está disponível na repografia. Então, quando pedirem para fazer análise morfológica da frase, vocês já devem saber identificar se esta palavra morfologicamente é um advérbio de tempo, se é um advérbio de lugar ou se é um advérbio de modo. Então, fiquem bem, bom apetite ao almoço e estaremos juntos na próxima aula. Tchau!